Olá pessoal, voltando à prova 2013, Geografia, questão número 10. A questão número 10, ela trabalha com análise de mapas. Olha só, você tem aí a distribuição espacial total da população brasileira. E quando você olha a distribuição da população brasileira, olha só, a bolinha maior é onde eu tenho a maior aglomeração populacional. Então você percebe nessas áreas daqui, ó, aglomerações populacionais. E aqui ele te mostra conflitos em terras indígenas. E quando você olha conflitos em terras indígenas, vamos lá. Terras indígenas são essas areazinhas daqui, ó. Olha a maior escala. A maior escala é no complexo amazônico. E também você percebe a região centro-oeste. Garimpeiros e madeireiros. Olha a quantidade. Garimpeiros e madeireiros em conflito com a terra indígena. Então, a maior parte dos conflitos envolvendo o índio, o garimpo e o garimpeiro e os madeireiros encontra-se no interior do país. Continuando, fazendeiros, poceiros e pressão de políticos locais, conflitos de terra. Os conflitos de terra, eu consigo perceber que eles ocorrem em pontos descentralizados, mas olha a quantidade aqui. Então, de maneira clara, você percebe que tem mais pessoas no litoral, no entanto, a maior parte dos conflitos por terra é no interior. Tem mais pessoas no litoral, mas o maior conflito por terra envolvendo o índio, que é o que a questão pede, terras indígenas, ocorre no interior. Ora, por que isso? Inúmeros fatores, a gente pode definir aí os principais. Primeiro, lembra que o índio tem por objetivo o uso do meio natural. O uso do meio natural acaba tendo em maior proporção no interior do que no litoral. O litoral representa a área do território brasileiro de ocupação mais expressiva com o processo urbano. Vamos lembrar, o Brasil foi um país colônia de exploração. Um país colônia de exploração em que teve por objetivo explorar a economia para abastecer o mercado externo, através de ciclos econômicos. Ciclos econômicos representam uma característica de crescimento do território brasileiro. Olha só, o Brasil, quando ele começa a se desenvolver, quando você pensa em 30, 40, 50, e você fala em desenvolvimento brasileiro, você pensa muito a região sudeste. Você pensa muito uma área específica. Se você pensar uma época, você lembra de uma área específica. Dificilmente, antes de 1970, você vai pensar no Brasil em desenvolvimento industrial em mais de uma área. Você pensa em um ponto específico. Isso significa que o Brasil, ele não cresceu com integração, ele cresceu pontos específicos. Quando você diz que o país cresceu em ponto específico, ou seja, tinha uma área de desenvolvimento, era aquela área, pronto, acabou. Essa área decai, começa outra. Você chama isso de economia de arquipélago ou ilhas econômicas. Houve um desenvolvimento brasileiro através de economias de arquipélago ou ilhas econômicas. Essa economia de arquipélago ou ilhas econômicas é para dar a ideia de que cresce no Brasil pontos específicos. Lembra que no Brasil a gente teve, no primeiro momento, o ciclo da retirada do pau-brasil. Então, houve a retirada do pau-brasil, houve o extrativismo vegetal. Quando o extrativismo vegetal começa a decair, a gente passa para um outro ciclo econômico, que é o ciclo da cana-de-açúcar. Quando o ciclo da cana-de-açúcar começa a decair, a gente passa para outro ciclo, que são os minerais. Vamos para Minas Gerais. Quando começa a decair, a gente tem aí o ciclo da borracha, que acaba antes do ciclo do café. No entanto, lembra que tanto aqui como aqui eu tenho um período muito expressivo. Quando acaba o ciclo do café, o último grande ciclo, o Brasil passa para o processo industrial. Mas esse processo industrial ainda é concentrado na área do café. Então, quando você pensa em Brasil, crescimento econômico, você pensa em pontos específicos. É claro que não foi tão assim. Tinha isso e depois não volta mais a ter isso. A gente teve, por exemplo, o ciclo da borracha em 2 grandes momentos. No entanto, são pontos específicos. Não posso dizer que não tem mais nenhuma exploração mineral. Tem, mas houve um momento de grande extração mineral.
Esse desenvolvimento levou um fluxo populacional para as áreas específicas, principalmente quando eu penso no litoral do Nordeste brasileiro e no litoral do Sudeste brasileiro. Ou seja, Nordeste e Sudeste, Brasil litorâneo, concentrou atividade econômica. E essas atividades geraram aglomeração populacional. E essa aglomeração populacional gerou a infraestrutura inicial, transporte, energia, o mínimo que a gente tinha de infraestrutura. E essa infraestrutura acabou concentrando a atividade industrial. Principalmente em São Paulo, onde teve o último ciclo do café, que deixou a ferrovia para o processo industrial, que os barões de café em crise apoiaram o processo industrial junto com o governo Getúlio Vargas. Então foi um processo industrial que pegou as características do café em infraestrutura e usou. Isso também concentrado. Ora, essa característica do Brasil de concentração industrial levou a uma grande urbanização do litoral, ou seja, uma grande aglomeração de população na área urbana. Ora, essa característica faz com que o Brasil, no litoral, vá desmatando. Quando a gente pensa no litoral brasileiro, a gente pensa em uma área extremamente devastada, uma área em que eu não vejo mais a característica natural, uma área em que a floresta tropical foi, em grande parte, desmatada. A área do litoral não tem espaço para você desenvolver as reservas indígenas, para você colocar o índio de uma maneira adequada com o meio natural. Então, a área que eu tenho mais espaço disponível para que o índio acabe querendo ocupar, essa é o interior brasileiro. Então, por isso, acaba concentrando mais. Por outro lado, como nós ficamos mais na parte litorânea, deixamos um pouco mais do interior. E, consequentemente, ainda há uma preservação um pouco maior do que o litoral. Outro ponto também. E, por fim, quando eu falo em concentração, em conflitos por garimpeiros, madeireiros, fazendeiros, poceiros, lembra que a Constituição brasileira, ela diz que a terra tem que ter função social, a terra tem que ser considerada de produtividade, a terra não pode ser improdutiva. Se ela é improdutiva, ela é passível de reforma agrária. Então, onde o sem terra, onde os poceiros mais vão tentar dominar a terra? Onde tem mais terra improdutiva. E onde tem mais terra improdutiva? No interior. No interior, eu tenho mais fazendeiros com propriedades enormes, sem produtividade, sem produção, e que, em geral, essas terras são terras que são objetos de disputa do sem terra. Para completar, é a área que eu também consigo perceber a atividade do garimpo e que eu também consigo perceber a retirada de madeira. Então, esses fatores estão mais expressivos no interior do que no litoral. E aí, ele coloca, os mapas representam distintos padrões de distribuição de processos socioespaciais. Nesse sentido, a menor incidência de disputas territoriais envolvendo povos indígenas se explica pela... Olha só, ele pediu a maior incidência. Os mapas representam distintos padrões de distribuição dos processos socioespaciais. Social no espaço. Nesse sentido, a menor incidência de disputa territorial envolvendo o povo indígena, vamos lá, a menor incidência de disputa territorial envolvendo povo indígena vai ocorrer no litoral. Aqui eu tenho a menor incidência, aqui eu tenho a maior incidência. Por que essa menor incidência é no litoral? Ora, ele poderia colocar que no litoral tem a maior concentração industrial, no litoral tem a menor quantidade de meio natural, mas ele colocou que é a área de maior urbanização. O fato de ter maior urbanização no litoral acaba fazendo com que eu não tenha tantas terras disponíveis e de disputa envolvendo indígenas. Por isso, letra E. Questão número 11 agora. Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades, necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transporte, energia e água. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas condições para viver nesse espaço.
Que espaço ele está falando? Do espaço das cidades, da construção de cidades. Ele está falando de um espaço urbano. Ele está dizendo o seguinte, o espaço urbano, ele acaba, por mais que não seja suficiente para toda a população, por mais que a gente analise às vezes de maneira crítica, o espaço urbano representa a área em que a gente consegue perceber a maior quantidade desses fatores. Rede hospitalar, sistema de transporte, emprego, é onde eu tenho mais serviço, mais comércio e mais indústrias, é onde eu tenho a maior facilidade de ter a infraestrutura. Ora, mesmo assim, lembra que esse processo urbano, ele é diferenciado em um país, em grande parte central, para um país emergente, por exemplo. Eu consigo analisar o processo de urbanização diferenciado de um país como os Estados Unidos e de um país como o Brasil. Lembra que quando eu falo país urbano, quando eu falo urbano, eu estou querendo dizer que nesse país a maior parte da população mora nas cidades. Então, quando mais de 50% da população está na área urbana, você chama o país de urbano. Ora, o Brasil sofre esse processo, passa a ser um país urbano na década de 70. Dizemos que os países emergentes, em geral, tiveram um processo de urbanização atrasado, tardio e muito rápido. Ou seja, as pessoas em relação ao Brasil, elas viviam no campo querendo sair, devido à concentração de terras, devido às áreas improdutivas, à falta de emprego, à falta de infraestrutura para atendê-las. Isso leva a população a querer sair do campo. No entanto, faltava uma integração entre campo e cidade para que as pessoas se deslocassem para a cidade. Quando a gente tem o sistema de transporte do Brasil mais expressivo, que é na década de 50 com o rodoviarismo, ligando essas áreas, porque o Brasil tem a maior ligação pelo rodoviarismo, você começa a ver um grande fluxo do campo para a cidade. Esse fluxo do campo para a cidade, denominado êxodo rural, ele acontece de maneira muito expressiva em países emergentes como o Brasil na década de 50 e 60. Tanto porque você consegue perceber a entrada da indústria no campo através da mecanização, o campo que já tinha, no nosso caso brasileiro, uma concentração fundiária, a manutenção de áreas improdutivas, agora ainda tem a mecanização, que acaba gerando mais desemprego e expulsando mais população, e a cidade oferecendo emprego pelo desenvolvimento industrial. Esse grande êxodo rural, devido aos problemas do campo e devido ao processo industrial da cidade, acaba ocorrendo de maneira expressiva nas décadas de 50 e 60. Ora, então tivemos um processo urbano de maneira acelerado, mas tardio, somente nas décadas de 50 e 60. Esse processo urbano acaba fazendo com que haja um grande fluxo populacional para a área urbana devido aos inúmeros problemas do campo, mas ao mesmo tempo as áreas urbanas concentravam a infraestrutura em poucas cidades e essa infraestrutura não crescia na proporção do número populacional. Consequentemente, a gente percebe que vai aumentando o número populacional sem ser aumentado também a infraestrutura, sem ter a infraestrutura na mesma proporção e, consequentemente, a gente percebe que falta infraestrutura para atender a maioria da população, falta infraestrutura de transporte eficiente, falta infraestrutura no sentido energético, falta em relação ao hospital, em relação à escola. Ora, como você diz que a nossa urbanização, pensando em Brasil, foi uma urbanização muito acelerada, a nossa urbanização foi uma urbanização tardia e foi uma urbanização sem acompanhamento adequado de infraestrutura, a gente diz que o nosso espaço urbano ele sofre hipertrofia, ele sofre inchaço, ele sofre macrocefalia. Ora, esse crescimento em que é de forma desordenada e que na realidade não oferece infraestrutura para atender a maioria, acaba fazendo com que eu tenha cada vez mais a retirada, por exemplo, de áreas naturais de floresta
para ocupação próxima ao emprego. Ou seja, não tivemos no Brasil um processo urbano em que tivesse uma descentralização, em que crescesse a cidade pequena, a cidade média e a cidade grande. Houve uma grande concentração em poucas cidades. Essas cidades detinham a infraestrutura e o emprego. A população acabava por se concentrar nesses espaços porque não tinha um transporte de integração que o facilitasse ir para o interior. Então tivemos uma grande aglomeração populacional em poucas áreas urbanas, grandes cidades. Essa falta de infraestrutura de integração leva a cidade do Rio de Janeiro a inchar, a cidade de São Paulo inchar, as nossas metrópoles regionais incharem. Essa saturação, ela vem em grande parte pela infraestrutura concentrada na cidade e, ao mesmo tempo, a falta de infraestrutura de integração. Veja bem, até hoje a gente tem dificuldade disso a nível de Brasil. Você morar em uma área do interior e se deslocar todos os dias para o centro, área central, urbana, para o emprego. Você tem a concentração de emprego ainda em alguns pontos e uma falta de transporte de integração. Ora, isso faz com que a gente tenha as pessoas ocupando áreas de moradia considerada, por exemplo, áreas de segregação. Isso contribui para o aumento da favelização. Isso contribui para que as pessoas morem em áreas, em geral, desassistidas, mais próximas do emprego. Acontece que chega um momento em que a gente percebe que nessas áreas, as beiradas, as margens dessas grandes cidades continuam inchando. Ou seja, a gente tem as cidades crescendo tanto através de favelização como ocupação da periferia. Essa ocupação é para que as pessoas possam ficar nas poucas áreas que oferecem o mínimo de infraestrutura. No entanto, quando eu penso em Brasil e penso em centro da cidade, eu penso muito em centro de negócios, como eu penso num país central. Quando eu penso em área de centro urbano, eu penso muito em centro de negócios, no sentido de ser uma área empresarial, administrativa, quando se tem financeira. Mas acontece que quando eu penso em interior, eu vejo uma diferença muito grande. Quando eu penso no interior brasileiro, quando eu falo em periferia, em subúrbio, fora do úrbio, do grande centro, quando eu penso em periferia, em subúrbio, eu penso em residência, em área residencial, mas uma grande parte inicial de baixa renda. Quando eu penso num país central, quando eu analiso o processo de urbanização dos Estados Unidos, eu penso num processo em que houve o acompanhamento de infraestrutura, um processo em que houve a valorização das diversas cidades, um processo em que eu posso morar numa cidade pequena, trabalhar numa grande, estudar numa média, porque há um sistema de transporte de integração que me facilita no deslocamento. Isso faz com que essa valorização de infraestrutura dispersa, essa infraestrutura para o maior número de pessoas, é claro que nunca é para todos, mas para o maior número de pessoas, acaba fazendo com que você tenha nos Estados Unidos um subúrbio, uma periferia vista como uma residência de população de poder aquisitivo. Ou seja, morar na periferia não tem problema, porque você pode se deslocar, mas morar na periferia é até muito bom, porque eu estou mais longe da violência, eu estou numa área que tem um espaço mais disponível, mais valorizada. E a gente diz que quando a área é valorizada, ela sofre a especulação imobiliária. Então, olha a diferenciação. A gente percebe que, pra gente, a periferia, ela virou uma área desvalorizada, enquanto que para os Estados Unidos a periferia é uma área valorizada. No entanto, o nosso crescimento urbano, ele já chegou a tal ponto que a gente consegue perceber que alguns grupos populacionais de classe média e alta começam a buscar algumas áreas do interior que não são consideradas desvalorizadas, segregadas, mas que estão mais longe da violência. E essas áreas começam a ter também uma característica de poder aquisitivo. Estamos começando a passar por um processo que já é característico de um país central. Ora, esse processo de urbanização concentrado, então, é uma característica muito ampla de um país
emergente como o Brasil. Essa é a característica de países em que a infraestrutura é muito concentrada. E quando eu tenho dentro do Brasil uma análise, por exemplo, da orla marítima para as áreas de favelização, eu percebo que a orla marítima, seja da cidade do Rio de Janeiro, seja de Fortaleza, seja da cidade litorânea que você queira imaginar, a orla marítima, em geral, é uma área valorizada. É tão valorizada que você quase não vê casas, você vê prédios, porque o espaço é muito caro e por isso você tem a verticalização. Essas áreas que sofrem valorizações, elas são chamadas áreas de especulação imobiliária. Especulação imobiliária significa a área de maior valorização. A orla marítima é uma área de especulação imobiliária. Não importa em que cidade você esteja, você sabe que na sua cidade sempre tem um lugar extremamente valorizado que acaba tendo mais infraestrutura e concentra a população de maior poder aquisitivo. Esse lugar é a área de especulação imobiliária. E você tem um lugar onde tem uma infraestrutura obsoleta, precária, ultrapassada, onde falta para atender a maioria da população, em que você tem uma população mais desassistida, um menor investimento do Estado. E esse lugar, a gente diz que é um lugar de segregação. Ora, então o crescimento do Brasil, ele se dá nesses dois nomes, nesses dois processos. Quanto mais eu tenho a valorização de uma área, mais eu expulso a população que não pode viver nessa área para uma área segregada. Então, constantemente a gente visualiza isso. De novo, quando eu penso em um país central, eu não consigo visualizar isso de maneira muito clara nas diferenças das cidades, porque num país central eu tenho infraestrutura em cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes. Ora, é de acordo com, muitas vezes, a característica da cidade e não o tamanho da cidade. É diferente daqui que a gente percebe que essas cidades de grande porte, de grande número populacional, é porque é a cidade que tem a infraestrutura que a população precisa. No entanto, quanto mais valoriza o espaço, quanto mais reúne população de poder aquisitivo porque tem mais infraestrutura, mais expulsa aqueles que não podem viver ali. Ou esses vão para as áreas de favelização, ou às vezes nem para essas áreas, e buscam a periferia, buscam as áreas em que você tem uma menor ocupação, mas também um menor investimento do Estado. Então, a característica de crescimento, ela vai nesses dois modelos. Valoriza-se uma área, torna-se caro. É caro morar ali, expulsa a população, segregação socioeconômica e espacial. Vamos ler a questão para ver que relação que ele está falando. De novo, trata-se de um movimento gigantesco, a construção de cidades, que geralmente são as áreas em que a gente percebe a maior concentração de infraestrutura. Esse crescimento de infraestrutura, ele pode não ser satisfatório, suficiente para atender a maioria da população, mas ele sempre é mais visível nesses espaços urbanos brasileiros, Brasil. A dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas. As áreas periféricas acabam tendo essa expansão por causa dessa transformação das cidades. Qual é essa transformação da cidade? Ora, quanto mais a cidade vai sofrendo uma valorização, mais leva as pessoas a buscarem outro espaço. Então, à medida que eu tenho o crescimento da população urbana e o aumento da especulação imobiliária, valorização da área, eu tenho a população se dirigindo para a periferia. Então, ele simplesmente queria que você trabalhasse os dois conceitos. A valorização, a especulação imobiliária leva à saída de um grupo populacional que muitas vezes não consegue se adequar aqui porque não tem poder aquisitivo suficiente e acaba tendo uma expansão das áreas periféricas.